Por que as igrejas católicas sempre têm, ou quase sempre têm, uma recomendação a um santo? Santo Estevão, Santa Luzia, Santo Antônio, Igreja de São José. Seria porque a Igreja Católica tem muitos deuses? Resposta: não. Nós sabemos que os santos não são deuses, não merecem culto de adoração. Adoração somente é devida ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e mais ninguém. Os santos foram pessoas como nós, cristãos, que viveram as virtudes, e às vezes de maneira heróica, dando a sua vida pelo Evangelho. E por isso são modelos de imitação dos cristãos católicos. Por isso nós os lembramos, por isso nós os recordamos nas igrejas e nas imagens. São bons exemplos, foram heróis da nossa fé. Muitos perderam a vida, muitos foram decapitados, muitos foram pregados, muitos foram torturados. São Lourenço, por exemplo, numa grelha, e não negaram a sua fé. Mas por que as igrejas têm nome de santos? Essa é a pergunta de hoje. Por que as igrejas católicas têm nome de santos? Isso remete à tradição da igreja, mas não aquela tradição criticada na Sagrada Escritura, de lavar a mão, aquela tradição assim, na questão da lei, né, que Jesus criticava, da lei judaica. Uma tradição oral, contada de um para o outro. E nós sabemos isso justamente por isso, pela essa tradição de 2000 anos da Igreja Católica. Nós acreditamos que a Igreja Católica foi fundada sob Pedro, Mateus 16, 18, seguintes, e fala assim, em Efésios capítulo 2, que a igreja foi edificada sob o fundamento dos apóstolos. Então nós acreditamos que a igreja é apostólica, que ela é romana, porque foi lá que São Paulo e São Pedro foram martirizados. Até ali Constantino, não era possível você ter um templo. Por quê? Porque a igreja era perseguida, porque a igreja não era oficial. Então não existiam templos, não existiam igreja. A igreja existia, mas não existia o templo, a igreja-templo. Não estou falando igreja espiritual, corpo místico, estou falando igreja-templo, ela não existia. Então, como é que fala? Os Atos dos Apóstolos dizem que os apóstolos se reuniam na fração do pão, nas orações em comum, nas casas. Eles se reuniam nas casas. E aí vem a primeira dica. Por que nós chamamos de igreja de São Pedro, São João, São Tiago? Porque vem isso desde os primeiros séculos. Nos primeiros séculos, iam rezar na casa de São Pedro, iam rezar na casa de outro apóstolo, Marcos, etc. Então, é uma homenagem aos apóstolos, é uma tradição. A igreja antes era na casa de Pedro, na casa de Marcos, na casa de outro apóstolo, e por isso a Igreja Católica mantém a tradição de colocar nomes de santos nas igrejas. Você é católico? Talvez sim. Você sabia disso? Provavelmente não. Gostou do nosso canal? Esse é o Papo Católico. Compartilha, deixa o seu like aí, ativa o sininho para ficar por dentro da nossa maravilhosa fé de 2000 anos. Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau.